E o K2, né, a dependência do lado 2 é menos, né? Aliás, desculpe, não é menos J gama, estou achando estranho. Tem que dar mais, certo? Mais J gama. Por quê, né? Porque a dependência aqui vai ser exponencial de menos J com mais J dá mais gama 1Z. A função gama 1Z, exponencial gama 1Z, decai para Z negativo, certo? Z é negativo para cá, certo? Então essa função decai, né? E em cima eu quero que a onda caia. Então tem que ser menos gama 2 Z. Cai para lá, certo? Então eu vou escrever K1 dessa forma, né? E K2 igual a menos J gama 2. E aí com essa possibilidade, com essa forma de escrever, a exponencial é decrescendo no lado 2 e no lado 1. Então, se eu conseguir fazer isso, eu tenho a onda decrescendo dos dois lados. Então, o que é necessário fazer isso? Bom, eu tenho que ter esse número negativo, isto é a raiz correta, né? A raiz negativa dessa raiz quadrada. Esse número negativo dá um imaginário puro, certo? E aqui esse número também negativo, né? Ainda admitindo epsilon 1 e epsilon 2 reais, certo? Então, número ao quadrado é positivo, epsilon 2 ao quadrado é positivo, certo? Outra coisa, eu quero isso aqui real, certo? Então, para ter isso aqui negativo, tem que ter a soma negativa, certo? Porque isso aqui não é negativo, né? Então a soma tem que ser negativa, aqui também. Certo? Isso aqui vai ser positivo. Então uma condição é, para ter confinamento, epsilon mais epsilon 2 é negativo. E para isso aqui ser real, eu tenho que ter o produto também negativo. Com essa escolha, eu tenho Kx real, onda viajando na direção x, e onda que decai dos dois lados na direção z. Né? Então essa é a condição para mim ter confinamento. Certo? Digamos que quais são as consequências dessas equações, né? Se você vem, digamos que o seu meio 1, certo? Seja A, certo? E o meio 2 tem a periodicidade epsilon, né? Então aqui o epsilon relativo, tudo relativo, tá? Epsilon igual a 1, epsilon 2 igual a epsilon, né? Quais são as consequências dessas equações aqui? Epsilon menor do que menos 1, né? E, bom, essa aqui já é satisfeita, né? Epsilon 2 igual a 1, certo? Então é epsilon menor do que menos 1. Qual é o material que tem essa propriedade que eu posso conseguir isso? Olha, se você pegar aquele gás de elétron, né, cuja permissividade relativa é 1 menos ωp ao quadrado sobre ômega ao quadrado, eu poderia conseguir essa situação, se eu quero isso aqui menor que menos 1, uma faixa de frequência, né? Você vai passar para cá, 2 menor do que ωp ao quadrado sobre ômega ao quadrado, ou equivalentemente, ômega menor do que ωp sobre raiz de 2. Então, se você pegar um gás de elétrons, uma faixa de frequências, né, abaixo da frequência exemplar por um fator 1,4, né, baixo, você consegue obter essa condição. Ora, então, na prática, né, quem é que tem essa propriedade? Os metais. Né? Que região? No visível, né, infravermelho próximo, certo? Em que as frequências de planos de metais estão no azul para cima, ultravioleta, né? Você se desce um pouco, abaixo dessa condição você começa a ver planos superiores, você começa a ver a possibilidade de ter confinamento na interface. Né? A gente observa isso aqui no laboratório e faz alguns. A gente usa essas oscilações para fazer sensores, né? Porque elas são muito sensíveis a perturbações perto da interface. Tá? Então a gente faz sensores, né? Estamos trabalhando com sensor de hidrogênio agora, né? A gente bota paládio, né? Que é um metal, certo? Ele tem a absorção de plasma superfície que é alterada quando o hidrogênio entra no paládio. Entre outras coisas. Tá? Então, tem essas oscilações aí. Existe uma nova área de pesquisa plasmônica, né? Que lida com essas oscilações. Tá? Então, só para vocês olharem aí, né? Essa consequência natural da teoria eletromagnética simples, né? Bom, então observe, né? A gente pode calcular aí
aí com as soluções, tá certo? A gente pode aí recalcular, ou seja, se você resolveu para A e B, observe que como o determinante é zero, né, é porque B é um múltiplo de A, certo? Né? B é um múltiplo de A. Né? Uma equação é igual a outra. Foi isso que a gente fez. São duas equações, então só tem uma equação a duas incógnitas. Então B é a função de A. Né? Quer dizer isso, certo? B é a função de A, então todos os campos ficam em função só de uma amplitude, que é a amplitude de A. Né? E você pode reescrever agora já, né? Observe aqui a fórmula, tá certo? No meio 1, né, decaimento exponencial, no meio 2 também, né? Nessa condição. Outra coisa importante, tá certo? Não está falando aqui, mas existe, né? Essa oscilação só existe para um determinado valor, tá certo? Do número de onda, né? Certo? Que é dado por essa expressão. Então, como é que o K dessa onda depende da frequência, né? Olha, isso aqui é ômega sobre C, digamos de epsilon igual a 1, epsilon igual a epsilon, que é a função de ômega, né? Então você pode calcular essa relação de dispersão aqui, que não é uma relação de dispersão que nem a do fóton, né? Mas ela é curva, tá certo? O plano de superfície tem essa característica, tá certo? Aqui está o fóton, assim de jogar lá, né? E plotar o meio de cá, né? Fóton, né? O plano de superfície é algo assim. Tipo, além do fóton, certo? Então, o que quer dizer isso, né? Para uma dada frequência, né? Deixa eu botar um azulzinho aqui para ver. Uma dada frequência. Essa aqui, nessa região melhor. Né? O fóton tem um número de ondas, certo? Se você vem com fóton no vácuo, né? Frequência ômega, esse é o fóton no vácuo, né? Teria um número de onda K0. O plasma de superfície tem um número de onda maior do que K0, certo? Então, se eu vier do ar, eu não consigo observar essa oscilação, certo? Eu não consigo produzir um K na direção da interface. Isso aqui é KX, só lembrando vocês, certo? Então, suponhamos que tem um metal aqui, né? Se eu vier com um fóton aqui, com um número de onda igual a K0, eu não consigo produzir aqui algo maior do que K0, certo? Que é o que eu preciso. Para chegar no plasma, eu preciso ter um ΔK aqui para poder chegar nele. Eu não consigo. Então, não é possível excitar plasma, certo? De superfície, vindo do ar. Né? Você não consegue. Então, a ideia é artificialmente aumentar esse número de onda. Certo? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, um pedaço de vidro, eu boto um metal aqui em cima, certo? Eu venho com foto aqui de fora, né? Venho com foto por aqui, eu só posso sentar por aqui. Por lá eu não consigo, eu venho por aqui, certo? A ideia aqui é aumentar o número de onda, né? N vezes, certo? Eu venho com foto aqui, só que ele refrata, né? Certo? Né? O número de onda é maior, N vezes, certo? Mas só que o vetor de onda nessa direção está sempre conservado em todas as interfaces, né? Então, como esse número de onda aqui é menor do que K0, eu não consigo ter aqui algo... Esse aqui é igual a esse, certo? Esses dois são iguais. Não consigo extrapolar na superfície. Tá? Então, não dá para fazer isso. O que se faz, né? Você quebra essa interface aqui e faz um prima, certo? Tá? Faz isso. Se você tiver interface não planar, bota o frame aqui em cima, né? Vem aqui. Quando eu entro aqui, suponha a incidência normal, talvez, certo? Eu aumentei N vezes o meu número de onda, e quando eu inclinar, pode ser que eu tenha algo maior do que o fóton aqui fora, certo? Então, para uma faixa angular, pode ser que eu observe. E você observa, de fato, algo aqui em cima, do lado de lá, certo? A onda de plasma está lá em cima. Porque é metal, ar, tá certo? Lá em cima. Você observar ali.